vão falar para mim. E o nosso tema de hoje, durante a manhã, será sobre a recolecção e o análise dos dados. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, mas ao início eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre umas ideias, conforme os trabalhos que eu estive lendo que vocês enviaram para mim ontem. Eu gostei bastante das suas propostas e também suas propostas dão-me ideias para falar sobre outros temas que é importante conhecer para fazer uma boa pesquisa. E essa é a diferença entre a pesquisa científica e o projeto educativo. Eu vi algumas equipes interessados em fazer um projeto educativo. Isso é muito bom, mas agora a nossa tarefa é fazer uma pesquisa científica. Mas qual é a diferença? A pesquisa tem a finalidade de gerar dados sobre uma realidade. Só gerar dados, só dizer, isto é a realidade. E os objetivos que nós temos que falar na pesquisa científica poderia ser analisar, compreender, descrever. Esses são objetivos da pesquisa científica. Quando nós falamos do projeto educativo, nós vamos usar os dados gerados nas pesquisas para fazer melhoras ou mudanças na realidade. Essa é a diferença. E os objetivos de um projeto são desenvolver, facilitar, melhorar. Esses são objetivos de projeto educativo. Ambas tarefas são muito importantes no mundo educativo. Mas agora, nosso módulo, e quando você vai finalizar seu mestre, quando você vai ter sua pesquisa final, vocês têm que fazer uma pesquisa científica. Depois, você pode utilizar os seus dados para fazer um projeto. Eu estou falando disso porque eu vi ontem algumas equipes que têm uma ideia de fazer um projeto, mas nesse momento nós temos que fazer uma pesquisa e nós temos que utilizar o método qualitativo para fazer um ensaio do método. Alguns têm muitas boas ideias, já fizeram os objetivos, a população, a amostragem. Alguns vão fazer entrevista aos diretivos, outros vão fazer entrevista aos professores. É muito interessante ver a construção das suas ideias da pesquisa. E isso é o mais valorável quando você está fazendo essa etapa do mestrado. É a interação com seus colegas para iniciar as ideias de uma pesquisa. Mas, E com... professora, Sim, uma consulta. Nesse caso, a senhora queria que modificasse, então, esse projeto e colocasse como somente revisão? eu não consegui ouvir vocês, Jéssica. Nesse caso, a senhora queria que a gente modificasse o projeto e colocasse somente como uma revisão e não a parte de execução ou de execução? Não, você tem que fazer os objetivos e tem que fazer a metodologia de uma pesquisa. Não somente é a revisão, eu não sei se entendi bem, mas a Não, revisão, não. você fala, Foi você porque a fala senhora da revisão comentou em bibliográfica? isso, porque a senhora comentou em relação das pesquisas, que achou interessante, aí, inclusive, uma das pesquisas que a senhora falou, identifiquei que é a nossa, né? A minha de Adoniran e mais a companheira. E aí, quando a senhora falou, aí eu entendi o que a gente vai ter que fazer a mudança dessa investigação e colocar somente como uma revisão bibliográfica? Não, Não? não.
não só revisão bibliográfica. Você pode recordar que na pesquisa não só somente a revisão bibliográfica, também é o trabalho de campo que você poderia fazer. Seu tema é muito interessante, porque vocês falam de aulas diferentes, o uso de aulas lúdicas. Eu deixei um comentário que eu acho muito interessante poder fazer sua experiência e fazer uma análise com uma entrevista sobre o uso de aulas lúdicas. Então, você pode fazer um trabalho de campo com seu tema. Seu tema é muito interessante, mas o que você tem que fazer é uma mudança dos objetivos para que fique como uma pesquisa. Entendi. Obrigada. De nada. E depois, o nosso tema de hoje é como nós vamos fazer a recolecção de dados. É importante recordar que o propósito da pesquisa qualitativa é obter essa informação, esses dados de sujeitos ou comunidades ou situações em profundidade. A nossa ideia, quando nós vamos fazer um enfoque qualitativo, não é um enfoque numérico, é a profundidade. Incluso você pode fazer uma pesquisa excelente, muito boa, somente analisando um sujeito, que é quando se faz uma pesquisa qualitativa de um sujeito que tem condições particulares. Poderia ser uma pessoa que tem um problema, como o que nós falamos aqui da hiperatividade, ou que tem um problema considerado importante no mundo educativo. A profundidade é o que busca a pesquisa qualitativa. Quais são os principais métodos de coleta de dados no enfoque qualitativo? O mais importante são as entrevistas. Quando você vai trabalhar com um enfoque qualitativo, você tem que ter um roteiro de entrevista, que é a lista das perguntas que você vai fazer para as pessoas. E você pode ter uma entrevista chamada de semi-estruturada, onde você vai ter perguntas, vai falar com seu entrevistador com as perguntas, mas você tem a liberdade de introduzir, de falar de outros temas com seu entrevistado, se você acha que isso é necessário. A entrevista semi-estruturada não somente é que você tem que ir falar com seu entrevistado, responder todas as perguntas e já finalizou. Se você tem outra dúvida ou você quiser perguntar outra coisa que vai surgir lá na entrevista, você pode. Isso é importante ter em conta quando nós vamos fazer um enfoque qualitativo. Mas também nós podemos ter o que nós vamos chamar as entrevistas abertas. As entrevistas abertas somente têm um tema, uma ideia geral, e o entrevistador tem que ir construindo no momento quais são os temas que vai falando. Uma entrevista aberta é quando eu vou falar com um professor sobre o tema do uso da internet, mas eu não tenho perguntas guias, eu não tenho um roteiro, eu somente vou escutar o que o professor deseja dizer para mim quando eu diz para ele essa frase. Essa é uma entrevista aberta. Normalmente, quando nós fazemos estas pesquisas, utilizamos um gravador, nós fazemos uma gravação das entrevistas, porque não é possível recordar ou escrever tudo o que a pessoa fala para nós. Mas nós temos que pedir permiso para a pessoa que será entrevistada para o uso do
do gravador e ter depois que escutar a gravação e aí obter os dados da entrevista aberta. Outro método muito utilizado na pesquisa qualitativa é a observação. Nós podemos fazer observação de maneira direta ou de maneira participante. Uma observação é direta quando nós olhamos uma realidade onde nós não somos parte da realidade. Como é isso? Uma observação direta é quando eu vou ir e olhar a aula da minha colega. Eu vou investigar sobre as metodologias de ensino numa escola, mas não vou fazer a pesquisa com a minha turma, sino com outras turmas dos meus colegas. Essa é uma observação direta. Uma observação é participante quando eu vou fazer uma observação de a minha turma, quando eu sou parte da pesquisa. Essa é a diferença entre a observação direta e a observação participante, que são os principais métodos de coleta de dados na pesquisa qualitativa. Depois, eu tenho coletado os meus dados, eu tenho que fazer uma análise dos dados que eu já analisei, eu já tenho os dados coletados, mas eu tenho que virar os dados para informação, o que nós vamos chamar resultados da nossa pesquisa. E para isso eu preciso fazer a análise dos dados. Quando nós temos uma pesquisa qualitativa, qual é o processo que eu tenho que seguir para fazer a análise? O primeiro, eu tenho que revisar o material. Eu posso revisar gravações, ou eu posso revisar escritas de entrevistas ou escritas de guias de observação. Eu tenho que estabelecer um plano de trabalho, porque quando eu tenho entrevistas, eu provavelmente vou ter que transcrever entrevistas de um papel para a computadora, e eu vou dizer, eu vou transcrever as minhas 5, 7, 10 entrevistas, e depois eu vou fazer a codificação. Isso é estabelecer um plano de trabalho inicial. Que é a codificação dos dados? Quando eu faço uma entrevista, eu faço uma observação, eu vou fazer para várias pessoas. Depois eu vou fazer uma leitura de todas as entrevistas e todas as observações, e eu vou identificar aspectos comuns e dados que são iguais. O entrevistado 1, o entrevistado 4 e o entrevistado 7 diz para mim que a melhor metodologia de trabalho na aula virtual é o vídeo. Então, quando eu vou fazer uma codificação com a pergunta metodologia mais útil nas aulas virtuais, um dos meus códigos vai ser uso do vídeo. Por quê? Porque 3 pessoas falaram dessa metodologia. O entrevistado 2 e 9 diz para mim que a melhor metodologia foi a tarefa ou a leitura. Eu vou colocar também como um código dessa pergunta a leitura e as tarefas. Então, eu vou extrair os códigos dos meus dados das respostas da entrevista e das respostas
da observação. Quando eu conseguir identificar esses pontos conforme a meus variáveis, eu vou fazer a interpretação dos dados. Eu vou dizer, a maioria dos meus entrevistados, ou normalmente na pesquisa qualitativa, nós falamos de 3 de 10 entrevistados. Nós falamos de frequência, ou falamos de 2 de 20 encuestados. Nós falamos de quantos entrevistados dijeron este código é o melhor. Quantos dijeron este código é melhor. E nós vamos escrevendo uma narrativa. É importante recordar que na pesquisa qualitativa nós temos que fazer uma narrativa, uma escrita dos resultados. Não vamos fazer os gráficos estadísticos que são da pesquisa quantitativa. Isso tem que ficar claro. E nós também temos que fazer uma descrição dos contextos onde nós fizemos as entrevistas e as observações. E aí é muito importante a percepção do pesquisador. Se eu fiz as entrevistas numa escola, eu tenho que descrever. A escola tem as seguintes características nos meus resultados. Isso é importante. Mas quais são as características da escola quando você faz sua entrevista? Não é a história da escola. É como estava a escola quando você fez as entrevistas. Eu fiz as entrevistas na escola num dia, miércoles, a metade de semana, quando os alunos estavam desenvolvendo aulas. Eu fiz a entrevista na biblioteca. Essa é a descrição do contexto que tem que ir nos resultados numa pesquisa qualitativa. E se eu não tenho claro dos meus dados, eu tenho que ir de novo para o campo e fazer uma recoleta novamente. Isso também é característico da pesquisa qualitativa. Ela pode fazer uma, ou 2, ou 3 recoleções de dados no campo. Se eu não fico contente com os meus dados iniciais, eu posso fazer uma nova recoleção de dados. É da pesquisa qualitativa. Na quantitativa, não é assim. Depois, como eu vou estabelecer o plano inicial, é o que nós estivemos falando, é a revisão dos instrumentos, dos dados coletados, a codificação. Descrevi o contexto, que nós estivemos falando de como é que estava a realidade de uma instituição, ou como estava a realidade de uma aula quando eu fiz uma observação ou uma entrevista. E como é que nós vamos assegurar a confiabilidade de nossos dados quando nós vamos fazer o que falamos de uma triangulação do análise. Qual é a triangulação do análise? Quando eu vou comparar resultados das minhas entrevistas, resultados das minhas observações e resultados poderia ser de uma análise de conteúdo ou poderia ser de uma revisão bibliográfica. É importante ter presente que nós temos que fazer a comparativa. Se o tema da pesquisa, um dos objetivos específicos da minha pesquisa era isso, conhecer qual é a metodologia mais utilizada ou melhor nas aulas virtuais. Se na entrevista a maioria dos meus entrevistados diz que foi o vídeo, mas quando eu olho as aulas virtuais, eu não encontro vídeos, encontro somente posteos de PDF ou tarefa, há uma inconsistência entre o que ele diz e o que ele faz. E eu vou também comparar com
uma análise de conteúdo que poderia ser do planejamento, onde que é o que ele diz que ia fazer. Ele diz que ia fazer vídeo, ele diz que é importante vídeo, mas ele não faz vídeo, ele faz tarefas e ele faz posteio de PDF. É importante fazer essa contrastação para poder falar do resultado final. E isso é interessante da pesquisa qualitativa, poder comparar o que a pessoa diz e o que a pessoa faz. Normalmente não é o mesmo. Se você encontra o que a pessoa diz e o que a pessoa faz, você está numa situação muito boa. Então, essa é a ideia de trabalhar hoje com as suas ideias de pesquisa, fazer o análise final, decidir, você já tem decidido seu tema, sua justificativa, onde vocês falaram entre vocês dos seus objetivos gerais, seus objetivos específicos, suas variáveis, e agora vocês decidiram qual vai ser o seu tipo de pesquisa. Então, hoje você tem que decidir qual vai ser sua metodologia de coleta de dados, se você vai utilizar entrevista semi-estruturada, entrevista aberta, você vai utilizar observação direta, observação participante, e como você vai fazer os seus análises de dados. Tem que ter presente que não é como a metodologia quantitativa, onde os análises de dados têm que ser o uso da estadística descritiva, o uso da prova da hipótese de Pearson, o uso da prova da hipótese de Chi-quadrado. Isso é quantitativo. Agora você tem que decidir, no meu método de análise de dados, eu vou fazer uma análise dos meus dados, eu vou fazer uma codificação, eu vou fazer um contraste entre os dados da pesquisa bibliográfica inicial e a entrevista que eu fiz aos professores. Esse é o desafio de hoje para finalizar seu trabalho final sobre uma proposta metodológica de um tema no análise qualitativo. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria perguntar, professora. Sim, Karina. Karina, aqui que eu moro no Ceará, Fortaleza, certo? A universidade estadual, porque eu fiz a minha última especialização lá, quando eu fui, a minha pesquisa no estudo de caso, e quando eu fui fazer meu trabalho, eu precisei submeter o meu trabalho a uma autorização no comitê de ética, porque a universidade aqui, ela tem um comitê desde 2012. Então, toda pesquisa que envolve seres humanos é preciso submeter ao comitê, aí só depois, se o comitê aprovar, é que eu posso ir a campo e realizar minha pesquisa. Aí no Paraguai é assim também? Não. Essa é uma realidade que tem vocês lá no Brasil. É interessante, vocês têm que submeter todos os trabalhos ao seu comitê de ética, mas aqui nós não temos uma instância onde submeter ao comitê de ética. Certo, eu estou perguntando isso porque quando fui fazer meu trabalho eu não sabia, né? E o meu orientador, né, porque eu queria até mudar, porque como estava muito em cima já, não daria tempo de submeter esse comitê, por isso que eu estou perguntando. Mas, Karina, eu acho que como você tem que fazer a revalidação do seu título lá no Brasil, normalmente os alunos fazem a submissão do seu projeto para o comitê de ética. Sim, sim. Exatamente, Karina. É isso mesmo. Como nós precisamos, eu também sou daqui do Brasil, quem está falando é Maíla. E uma das preocupações também com o trabalho era esse. Nós que vamos revalidar para cá, nós precisamos sim submeter ao comitê de ética para cá, não para eles lá a nível de nota.
É isso, mas como é que a gente vai Sim, fazer? sim. A gente vai fazer a elaboração do trabalho, apresenta no Paraguai, depois vem submeter aqui? Onde é que vai? Não, não. Meio Automaticamente, eu estava falando com uma professora, que é doutora da universidade, e aí ela estava me explicando. Automaticamente, quando nós formos fazer o trabalho, é como se a gente estivesse fazendo para apresentar aqui, certo? A certo. única coisa que vai diferenciar, nós vamos ter que contactar com um comitê de ética para quem vai lidar com um trabalho que envolve pessoas, né? Dentro da ABNT do Brasil. Então, assim, a gente vai precisar ter um orientador aqui que nos ajude a submeter a um comitê de ética, a direcionar um comitê de ética. E com relação à nota, essa parte do comitê de ética não precisa, a gente já vai ter que fazer o trabalho já conduzindo como se fosse para cá. Só que quando a gente leva para o Paraguai para apresentar para os professores nossos, essa parte não precisa porque o Paraguai não existe. Então, a gente vai ter que procurar uma universidade, um co-orientador aqui no Brasil para poder passar por... Que a gente tem um comitê de ética, que a gente vai precisar validar para quem vai trabalhar com pessoas. É isso, mas cada universidade aqui no Brasil tem um comitê de ética. E aí, o que a gente vai fazer? Olha, não precisa ir procurar uma universidade, não. A gente coloca o trabalho na plataforma Brasil e para ser validado, entendeu? A gente coloca, como não tem universidade explícita, dizendo qual é a universidade, eles decidem em Brasília para que universidade, para que comitê de ética mandar, entendeu? Mas Para enviar os trabalhos. Josué, mas isso aí já é na parte final da validação do diploma. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo meu trabalho agora, então eu não preciso passar pelo comitê agora, só no momento que eu for validar o diploma, não é isso? Não, Karina, agora a gente não precisa, a gente está precisando de nota, né? Então a gente vai mandar para os professores das disciplinas. Aí, posteriormente, que a gente vai ter mais tempo para quando for validar nível de diploma, não é isso, Josué? Não, olha, todo o trabalho vai ter que ser passado pelo quem for fazer o trabalho. Aí a professora está explicando, né? Porque quem for fazer trabalho envolvendo pessoas, envolvendo gente, vai ter que validar, vai ter que passar primeiro pelo Conselho de Ética. E eu acho que é válido assim, porque as meninas aqui fizeram a pós-graduação dela, fizeram nos Estados Unidos, por exemplo. E lá os professores pediram primeiro que ela passasse pelo comitê de ética primeiro, porque o projeto dela envolvia pessoas, entendeu? Logo no início, logo. Tem que ser aprovado antes de qualquer coisa, entendeu? É isso, Josué, é o que eu estou sem entender. Se a gente precisa dessa aprovação antes, mas cada universidade tem um comitê de ética, então a gente vai sair por universidades, porque Brasília só vai direcionar para a universidade quando a gente for revalidar o diploma, que é pela plataforma. Não. Olha, para revalidar, isso é sem, não precisa disso aí para revalidar, não. Seja qualquer universidade, envolva pessoas, você vai fazer uma pesquisa aqui com pessoas, então você tem que passar antes, tem que ser antes, o Conselho de Ética tem que ser antes, entendeu? Porque depois, porque é com pessoas, é feito aqui no Brasil, é antes de qualquer coisa, entendeu? Mas assim, quando a gente faz aqui no Brasil, a gente tem a universidade responsável. Por exemplo, quando eu fiz a minha tese da especialização e da minha graduação, a minha faculdade tinha um próprio comitê de ética, e ela mesma fazia essa liberação. E agora, que aqui não tem a São Carlos no Brasil, qual a faculdade de ética que vai procurar? Olha, você manda você manda o seu projeto para o Conselho de Ética, lá eles vão deliberar, entendeu? Como não tem universidade, ele delibera para alguma faculdade, universidade, para liberar. Aqui, por exemplo, as meninas liberaram para a faculdade FAM, liberaram para a faculdade, para o Às vezes vai para Estácio, a Estácio também tem um comitê que eles direcionam. Isso, é assim, cada projeto... Federal, Josué? Oi?
Você está dizendo, então, que a gente tem que caminhar para o Conselho de Ética Federal e lá a universidade... Isso. Eles destinam para o mais próximo que tiver de você. Ah, agora entendi. Obrigada. É assim como Josué está falando. Nos casos anteriores que eu conheço, o projeto foi enviado a um comitê de ética e eles derivaram uma universidade para dar uma resposta sobre seu projeto. Isso Eu mesmo. acho, sim. Quando você Ok, vai professora. desenvolver, sim, quando você vai desenvolver o módulo projeto de tesis, a professora a professora Célia Melo, a professora eu não recordo seu nome, não recordo, eu não lembro seu nome, mas ela vai falar para você como fazer o processo do comitê de ética lá no Brasil, porque como você vai revalidar seu título, você tem que fazer antes da pesquisa o passo pelo comitê de ética. Entendi. Obrigada, professora. Obrigada, Zé. De nada. Alguma dúvida sobre o trabalho de hoje? Professora, nesse caso, nós vamos estar, então, só acrescentando, dando sequência à atividade 4, acrescentando agora o que foi orientado sobre a análise dos dados coletados, observando tudo que foi posto aqui agora, é isso? É isso, você está continuando a tarefa 2 da segunda-feira e a tarefa 4 de ontem. Você está construindo o trabalho final. Pronto, entendido. Aí nós vamos acrescentando e enviamos para complementar. Entendi. Sim. Você tem que lembrar que hoje só vai apresentar o PowerPoint. Você Isso. pode acrescentar e finalizar seu trabalho final até o domingo. Já é uma decisão da equipe. Eu vou postar num momentinho, depois da nossa aula, como eu posso dizer? Os grupos que vão apresentar. Grupo 1, tal. Grupo 2. E assim vocês sabem que momento da tarde vamos fazer a apresentação das suas pesquisas. Professora, sobre essa tarefa 5, o projeto de investigação posta agora de manhã, eu estou um pouquinho perdido aqui. Sim, a tarefa 5 está posta hoje, unidade 3. É o projeto, no caso, né? Sim. A continuidade dele. Já tem que postar também, né? Que vai servir para a apresentação da tarde, é isso? Hoje, a tarefa 5, você tem que postar o trabalho final até o domingo. A tarefa 5 você não vai postar, pode, mas não é obrigatório que você poste hoje. Isso é importante. Na tarefa 5, você vai postar o trabalho final completo. Na tarefa 6, você tem que postar hoje o seu PPT. Tarefa 6, que nós mudamos do vídeo para o PPT. Esse sim, você tem que postar hoje seu PPT para a apresentação da tarde. Sim. A tarefa 6, no caso, eu vou postar o arquivo do PowerPoint, né? É isso que a senhora está dizendo? É isso. É isso, Ok. Jorge. Que vai servir para a tarde agora, né? Para a apresentação da tarde. É assim. Ok, professora. Adoniran? Professora, o trabalho 5 é o trabalho em PowerPoint? Ou o trabalho 5, ele é continuação do trabalho 4? É assim. Oi? Oi, é assim. É uma continuação, Adoniran. O trabalho É uma final, Adoniran.
Não entendi. Então, professora, só para entender, o trabalho 5 é a continuação do projeto. E o trabalho 6 é para postar o arquivo do PowerPoint. Entendido, gente? É entendido. É isso? É isso. Pronto, obrigada. Adoniran, agora você vai fazer a tarefa 5, que é a continuação do trabalho 4. Pronto, professor, eu já até postei esse trabalho 5 ontem de noite, porque como eu já estava escrevendo ele, eu escrevi mais um pouquinho e postei também no ambiente. Sim, vocês já fizeram vocês já adelantaram o trabalho. Agora vocês têm que fazer o PowerPoint. Pronto. O PowerPoint também a gente já elaborou, professora. Já está pronto para a gente apresentar e eu postei também no ambiente. Ao PowerPoint, basta só um da equipe postar ou todos têm que postar? Não, só tem que postar uma pessoa. Só Pronto, uma pessoa da equipe. Pronto, eu já postei também. Muito bom. Nada. Pois tá bom, professora. Graças. Alguma outra dúvida? Às 14h30 nós iniciamos, não é, professora? A próxima aula sincronizada. A próxima aula será às 14h30 do Brasil, com uma apresentação. Eu vou postar os nomes dos integrantes das equipes e cada um já vai estar preparado com a sua apresentação. Ótimo, obrigada. Concluída a aula de hoje, professora? Amanhã? Eu não consegui escutar. Concluímos, então, já o período da manhã? Sim, já concluí o Tchau, período muito da manhã. obrigado. Vamos trabalhar nos trabalhos, meninas. Trabalhe no trabalho. Até a tarde. Até a tarde, professora. Bom dia, professora. Obrigada. Até a próxima aula. Até a tarde, professora. Até. Até logo, pessoal. Por aqui. Até logo.